Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Dinheiro, nosso podcast aqui de finanças pessoais, educação financeira, trazendo todas as semanas um profissional diferente, uma abordagem diferente para você que quer entender um pouco mais sobre educação financeira, um pouco mais sobre finanças pessoais e até mesmo subsidiar algumas decisões que você toma com o seu dinheiro, com o seu bolso. Hoje a gente recebe aqui o Bruno Corano, que é CEO, economista-chefe da Corano Capital. Bruno, bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro, prazer te receber aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo por aqui. O prazer é meu, eu que agradeço o convite e acho que vai ser um papo divertido. Adoro conversar. Conversar é com a gente mesmo. Inclusive, Bruno, a gente vai falar de um tema bastante relevante, bastante importante, sobre tecnologia, sobre real digital, sobre impacto disso nas transações financeiras e claro, né, a gente puxa um pouquinho de economia para cá, um pouco de mercado para lá, mas entender um pouco, né, de todo esse contexto. Antes da gente entrar especificamente nesse assunto, queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, para a nossa audiência te conhecer um pouco da sua trajetória, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre o Bruno. Bom, assim, resumindo muito, eu comecei a trabalhar com um grande investidor com 16 anos. Naquela época, eu tenho 44, não existia a clareza que a gente tem hoje do que é o Venture Capital e o Private Equity. Esses conceitos fora até existiam, mas no Brasil não tinha essa definição. Basicamente, a gente comprava e vendia empresas, esse cara investia pesado em educação, universidades e outras coisas. A evolução disso foi eu fazer faculdade de economia fora e mergulhar de vez nesse universo, começar a administrar recursos dele, recursos que eu fui ganhando, recursos da minha família. Um banqueiro muito próximo ao meu avô faleceu e a esposa passou o mandato para nós, a gente vendeu esse banco e aí a gente foi criando fundos, mas fundos fechados, sem clientes, de 3, 4, 5 pessoas. Tudo isso baseado em Nova York, que é onde eu fico. E de lá para cá, as coisas foram só prosperando. E a gente hoje, eu costumo dizer assim, na alma, no coração, o que eu faço é private equity. Uhum. Mas quando você não tem bons negócios, e o desafio é sempre achar bons negócios, o dinheiro não dá para ficar embaixo do colchão, né? Eu sei que o público que assiste aqui é um público mais técnico, mas eu sempre gosto de falar de uma forma muito simples, para quem não é do mercado, às vezes, compreender. Então não dá para deixar o dinheiro embaixo do colchão. Uhum. A gente tem que gerir. E aí a gente tem fundos de ações e outras coisas, e um time, assim, tem brasileiros muito, muito relevantes no cenário global, especialmente em Nova York, que eu noto que eles não são muito conhecidos aqui. Então eu tenho lá alguns desses caras lá comigo e a gente faz um bom trabalho, assim, os números mostram isso. Então esse é meu histórico, assim, resumindo muito, mas fica à vontade para perguntar mais. Não, maravilha. Não, o resumo foi ótimo e deu para entender que a trajetória é bastante extensa, já viu bastante coisa no mercado e fora do mercado. E aí, até puxando esse gancho para o core aqui da nossa conversa, você viu muitas coisas acontecerem no mercado, muitas mudanças, muitas tecnologias entrando no mercado. E aí eu queria entender, né, essa linha do tempo que você passou, como que isso acabou mudando a percepção do mercado, como as novas tecnologias acabaram entrando no seu dia a dia para análise, para fazer, né, negócios, até mesmo com os private equities que você faz os investimentos. Enfim, agora a tecnologia está na boca do povo, mas nessa trajetória, né, como que foi essa evolução de acesso, de conhecimento, de estar mais próximo da tecnologia? Bom, sua pergunta é ampla e fica à vontade para ir me interrompendo e a gente fazer um bate-bola. Eu sinto o seguinte, primeiro uma pontuação muito bacana. O sistema financeiro em termos tecnológicos no Brasil, ele é muito moderno, muito. Às vezes as pessoas acham que o Brasil é ruim em várias coisas, mas no sistema bancário ele é referência. Lá nos Estados Unidos a gente está super atrasado nesse sentido. E por que eu estou falando isso? Porque você deu a deixa foi esse universo tecnológico, né? Então,
a gente está aí prestes a ter a moeda oficial digital e fazendo uma reflexão clara, porque eu recebo tantas dúvidas no meu Instagram, às vezes eu fico postando vídeos, eu tenho me dedicado a isso, e eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas. Então, se a gente fizer uma história aqui bem beabá, a gente tradeava, né? Usava sal e outras coisas para a gente ter comércio, depois eram moedas cunhadas, grandes, mas era realmente metal. Em um certo momento desenvolveram o papel, então era papel moeda, que se criou, já existia o sistema bancário ainda incipiente, e depois o sistema bancário puro, onde ainda assim tinha um lastro ali de outras maneiras, épocas ouro, etc., mas o dinheiro já começou em algum grau a se tornar um pouco não tangível, porque você fazia um TED, um DOC, isso. Surgiu o Pix, que é fenomenal. Eu não sou um expert em todas as economias. Eu não sei dizer se eventualmente algum país da Ásia tem alguma coisa tão sofisticada, mas Europa e Estados Unidos, Canadá, ninguém tem algo tão eficiente como o Pix. É um negócio que eu sinto orgulho quando eu conto para os americanos. Estou lá no almoço ali e eu conto, eles falam, não, isso é fenomenal, qualquer hora, tão rápido, qualquer banco, tudo interligado. E aí agora a gente está indo para o Drex, que nada mais é do que a mesma coisa que o papel. E eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, porque elas falam, qual que é a diferença do Pix para o Drex? Não sei se você quiser explorar um pouco isso, não sei até mesmo se você já participou de papos nesse sentido. O Pix, é interessante essa colocação, porque o Pix ele foi desenvolvido, né, pelo Banco Central, foi colocado ali. Inclusive tem muitos eventos que o próprio Campos Neto participa, que ele fala, poxa, o pessoal lá de fora fala que bacana, que legal, como você muito bem trouxe, né? Você está num almoço, o pessoal fala, pô, um Pix, como que é? E o Drex agora, né, é o real digital, que pode também ser utilizado a qualquer hora, a qualquer momento, e ele tem aquele verniz, assim, de mais entrar nos serviços, né? Pelo que eu li, pelo que eu tenho conversado, o pessoal fala assim, o Pix é para transações financeiras, o Drex pode ser serviço. Então você vai tokenizar um carro, vai tokenizar um outro tipo de documento que você faz automatização, né, o meio de pagamento pelo serviço, você dá tudo funcionalidade. Automático. Você dá funcionalidade. E isso é muito legal. E isso tá, para quem não entende, e no nosso caso aqui, do lado de cada bancada, muda a forma de pensar também no sistema financeiro, né? Como que você... Porque alguns exemplos que deram foi o seguinte, Bruno, você tem o carro lá, você vai no cartório, o cara faz o Pix e você passa o carro pro nome dele. Você fala, não, quem vem primeiro? Eu assino primeiro ou você? E aí fica naquela. Num sistema Drex, é automático. O cara faz lá, você faz aqui e as coisas só se conversam lá dentro desse ambiente. Então, cara, é game changer o negócio, né? Você muda o jogo completamente. Então, olha como eu costumo responder isso. O Pix nada mais é do que um protocolo de transferência. Muito moderno, super ágil, mas é um protocolo de transferência. O Drex é como se você tivesse papel moeda na carteira. E pensando nessa analogia, seria isso. Felipe, assina. Assinou, tá aqui o dinheiro. Seria algo, se a gente fizer uma analogia troca, né? Física, é a melhor forma de explicar. Então, no fundo, ele não se assemelha ao Pix, porque vai ser uma forma de você carregar dinheiro, de uma certa forma, embora através de bancos, mas eu não quero aprofundar isso, mas você vai carregar sua carteira digital através dos bancos, o Banco Central já disse isso, mas no fundo é como se fosse a própria moeda. É a própria moeda. E aí o que ela vai permitir é esse universo, que ainda o Banco Central não apresentou quais são as funcionalidades, mas são essas inúmeras funcionalidades de utilização, destino e tempo de validade. Deixa eu explicar isso de uma outra forma. Tá aqui o seu filho e ele quer sair com os amigos hoje, ele vai no shopping e você vai dar R$100 para ele comprar lá o sanduíche e talvez ir num fliperama. E aí você vai dizer, olha, é para isso e me traz o dinheiro de volta. Hoje você daria uma nota de 100 e ele tem que trazer o troco. E você não sabe bem onde ele vai gastar
se realmente ele foi para o shopping. Dependendo das funcionalidades embarcadas, você vai poder dar os R$100, já programar que o que não foi gasto até 10 da noite volta para sua carteira e que ele só consiga gastar em certos tipos de estabelecimento. Então, esse é uma... Eu não estou dizendo vai ser exatamente assim, porque a gente não sabe. A tecnologia permite isso. Mas tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, dependendo do que for embarcado no blockchain que eles estão construindo. Do mesmo jeito que o governo, hoje ele dá lá o Vale Gás, mas muitas vezes ele não sabe se ele foi utilizado para aquilo mesmo. Ele pode passar a ter total controle. Ele vai dizer, está aqui o Vale Gás através de... Eu estou abstraindo o fato de que a gente sabe que nem todo mundo tem smartphone, etc. O Brasil é dimensões continentais. Eu estou abstraindo isso. Senão quem vai assistir vai falar, não, mas peraí, o cara que está em certas religiões... Abstraindo isso, eu estou falando da funcionalidade. Ele vai poder pegar um Vale Gás e ele só consegue gastar em empresas que, de alguma forma, tem um KNAI, etc., aderente àquela especificação, aquele modelo. Tudo isso é possível. Quando a gente lê o que está sendo feito ainda de forma embrionária em outros mercados, especialmente Índia e China, é nessa linha. Sensacional. É interessante porque você falou... tirando essas partes, obviamente, mas também não querendo entrar na questão do sistema bancário. Mas o sistema bancário, ele está, até de alguma forma, também sustentando isso, né? A gente já viu o Banco do Brasil aderindo ao Drex, fazendo umas primeiras movimentações. O que chama atenção é essa descentralização, por conta também de estar num sistema, num ambiente ali blockchain, de possibilidade de ter um rastreio, mas ao mesmo tempo ser algo ali descentralizado e mais anônimo, que você não consegue passar pelo sistema financeiro, passar pelos bancos tradicionais, passar por alguém que determine exatamente o que aquilo vai acontecer ou não. Então, tira um pouco de alguns riscos que tem passando pelo sistema tradicional. Eu acho que aumenta a segurança, porque já que ele veio para substituir o papel moeda é sempre arriscado, em vários aspectos. O Brasil tem umas situações meio bizarras, que é igual hoje o sequestro relâmpago e o cara pede para você fazer o Pix, né? Mas abstraindo isso, ele traz muito controle, transparência. Se é que isso é um ponto ruim, porque eu estava lendo um artigo e o jornalista dizia o seguinte, olha, o ponto ruim é que cada vez mais o fisco vai ter uma visão muito clara do que você faz. Então, nesse aspecto, cada vez mais vai ser difícil fazer coisas erradas. Mas é mais seguro. Em todos os outros aspectos é mais seguro. Começando pelo exemplo do carro, né? Porque se eu estou lá, através do sistema de token, eu vou comprar seu carro, e aí está embarcada essa tecnologia, e eu já carreguei, né? O seu carro é 30 mil, eu já carreguei os 30 mil, você tem certeza que você não vai ter nenhuma dor de cabeça em receber o dinheiro, porque ele já está lá, ele já está bloqueado, e ele está atrelado. E eu também não tenho nenhuma dúvida que assim que você transferir o veículo, eu também não vou deixar de receber. Então tudo isso vai permitir muito mais segurança em inúmeras transações. Eu estou ansioso para ver como vão ser essas funcionalidades, né? E que eu acho que elas não vão parar de serem melhoradas, implementavai como um software, novas versões. Porque tem o D0 ali, né? Do que o plano básico, né? E depois vai ganhando corpo, vendo alterações. Você mesmo citou o Pix, né? Ele foi pensado, elaborado de um jeito, ao longo do tempo ele foi ganhando algumas modificações, justamente por conta de sequestro e por conta de limites, horários e tudo mais, ele foi ganhando ali novas versões, né? E isso é interessante porque o Drex, por exemplo, ele tem um prazo para ser implementado, espera-se que até o fim do ano que vem ele já esteja um pouco mais, já tenha ganhado um pouco mais de tração, e nessa questão que você falou da segurança, e dessas melhorias, até mesmo a gente viu isso com o próprio Bitcoin, né, nesse ambiente. Porque lá no começo, muita gente falava, poxa, isso aqui pode ser usado para tráfico de droga, pode ser usado para lavagem de dinheiro, pode ser usado para isso, para aquilo. O pessoal sempre tem uma criatividade muito grande para fazer coisa errada, né, e não necessariamente usa para fazer do jeito certo ou do jeito que foi proposto para ser feito.
vai nesse mesmo sentido, né? Essa sua análise vai nesse mesmo caminho. A gente no faz... lado oposto, né? Que aí faz o que tem que fazer e depois vai vendo a segurança e cercando do lado interessante. O bom é que já tem um retrospecto aí de coisas erradas que foram feitas em outros lugares e aí já traz, O que eu pego do seu comentário é que as CBDCs, né, as moedas digitais oficiais, elas não deixam... Primeiro, elas têm um valor definido, não tem como virar pó, porque elas estão lastreadas. Sim. E as cryptocurrencies normais, as moedas digitais normais, elas não estão lastreadas. Elas literalmente podem virar pó e algumas chegaram a virar pó. E ali é um mundo à parte, que te permite uma série de não tem controle, né? Então, o que eu peguei da sua fala e que eu concordo é do lado da moeda oficial não tem como se fazer essas coisas sem que você seja em algum grau monitorado, né? Porque os registros vão ficar lá, todos eles, né? Não é porque é blockchain que às vezes também as pessoas confundem isso. Elas acham que só porque é blockchain ninguém tem controle, tá? Deus dará, soltei a pipa e cortei a linha e foi embora. Não é isso. É só o protocolo e a estrutura que traz segurança. Mas, dependendo de como ela é programada, ela permite o monitoramento e uma série de outras coisas. E certamente as CBDCs estão sendo feitas dessa forma. Não é que o governo não vai ter visão, né, do que acontece. Não, é importante você falar isso porque uma das dúvidas, né, e aí eu me ponho desse lado, né, muitas vezes a gente acaba não sendo ali um early user, né, de early adopter, de colocar as coisas no nosso dia a dia porque você não entende muito bem como a coisa funciona. E aí você chega e fala, não, vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito. Talvez as pessoas consigam entender um pouco mais. Explica um pouco, então, já para até tirar algumas dúvidas, essa diferença, né? O blockchain, ele funciona dessa forma, nesse aspecto, com o Drex, ele vai ser na tecnologia, mas como que ele tende, né, a trazer essa perspectiva de rastreabilidade? Só para ficar um pouco mais claro, Bruno, por gentileza. Não é uma pergunta simples, até porque eu não sou um expert em tecnologia. Sim. Mas no seu... Mas basicamente, a essência do que é um blockchain é um protocolo descentralizado. O que eu quero dizer? Para que ele se valide e para que ele opere, ele não está só na sua máquina, ou só no mainframe, ou no servidor do Banco Central. Explicando de um jeito muito simples, né? Ele está espalhado, ele é descentralizado. E ele, quando você estabelece esses protocolos e a forma que ele se valida, ele é tido como o sistema mais seguro atual. Então, essencialmente, eu acho que essa é a mensagem. Porque muitas vezes as pessoas têm a insegurança de que o que é cibernético, em algum grau, pode ser rompido, invadido. E eu não vou dizer que talvez daqui a algumas décadas não se descubra como fazer isso com blockchain, mas hoje é o que tem de mais seguro. Então, às vezes se fala também muito nisso, mas no fundo é apenas a tecnologia que foi selecionada, que é o que tem de melhor. Mas será que amanhã as moedas não vão ter uma... O próprio blockchain vem tendo novas versões e não para de sofrer avanços. Tudo mais. Então, eu não sei se eu consegui pegar o que realmente você queria explorar desse tema, mas eu acho que a essência é essa, descentralizado, e é isso que traz segurança. Boa. E aí, também por esse lado, o descentralizado é que traz segurança. As pessoas, elas têm essa capacidade de compreensão e aí eu tô falando como um amigo diz, o afegão médio, né? A pessoa que chega lá e que, poxa, vou começar a utilizar, vou ver como é que é. Igual o Pix, né? No começo o pessoal ficou meio pé atrás, como assim? Substitui DOC, substitui TED. De um tempo para cá é só Pix, para cima e para baixo, você compra até bala no sinal com o Pix, né? Mas para pegar essa atração, algumas barreiras, alguns entendimentos tiveram que ser esclarecidos para a população começar a ampliar o uso.
Isso pode ser uma barreira de entrada para essa disseminação, até porque é uma questão um pouco mais diferente. O Pix, eu passo para você, acabou, né? Agora não, é um serviço que pega aqui, leva para lá, tal. Tende a ter uma dificuldade um pouco maior? Você enxerga essa possibilidade? Um dos meus grandes amigos, ele é diretor mundial de cybersecurity na Mastercard, que é uma indústria rica e que investe muito. Fez MBA em Cornell, está fazendo mestrado na Universidade de Nova York de cibersegurança. Então ele estuda muito esse tema. E o que ele me diz no Brasil, os brasileiros é um país e um povo que absorve e adota novas tecnologias muito rápido e muito facilmente. Está entre os top 5 do mundo. Mas aí estamos pegando até de países minúsculos, como Guiné. Os Estados Unidos, só para dar uma ideia, ele está mais de 50 posições abaixo disso. Ele é bem resistente, o americano. Então, baseado nessa informação dele, em coisas que eu leio, eu acho que vai ser rapidamente aceito. Eu acho que a limitação a gente vai atingir uma certa limitação quando esbarrar em conexão e hardware. Porque não vai ser possível usar o real digital sem você ter um smartphone. Um tablet, mas que funciona essencialmente como um gadget, ali, né? Um negócio mobile. E aí, se a gente imaginar em alguns lugares menos privilegiados, pessoas carentes, com maior limitação financeira, em lugares muito afastados, um vilarejo nas margens de um rio, lá na região da Amazônia, provavelmente ele não vai conseguir fazer uso disso. Mas eu acho que é essa a limitação. A limitação do conhecimento, desde que seja feito um bom trabalho, o brasileiro ele absorve muito rápido essas tecnologias. Possivelmente a gente vai ver isso no dia a dia aqui, né? É o que eu li, inclusive, recentemente, né? É uma coisa inevitável, né? A gente ter essa progressão, a gente ter esse progresso, esse avanço nas tecnologias é inevitável, a gente não consegue conter. Na sua visão, isso não dá para conter. Não dá. É água morro abaixo, o que chama. Índia, China e Brasil são tidos como as 3 economias que vão implantar essa revolução digital com maior velocidade. À frente dos Estados Unidos, Canadá e países europeus. Isso é o que é unânime quando a gente participa de fóruns e conferências e eventos do tipo, mundo afora. Então a gente está tão ansioso para ver. Agora, muita gente fala, então isso vai ajudar a economia a ser mais pujante? Isso eu, como economista, diria que não. Traz funcionalidade, traz segurança, mas não é por causa disso que vai aumentar o consumo. Pode, em algum grau, baratear aspectos logísticos. Se hoje eu sou um grande varejista, eu tenho uma rede de docerias, 30 unidades em São Paulo, e eu preciso de carro forte para recolher dinheiro, levar malote, etc. Se eu puder não ter mais esse custo, isso é benéfico, mas o ganho ali é marginal, né? Então eu acho que o ganho está no conforto, na segurança, nas funcionalidades, mas não que isso vai interferir na performance econômica, né? O PIB não vai crescer por causa disso. Que eu também já li isso dizendo ao contrário. Eu falei, eu discordo, assim, apostaria minhas fichas de que não faz sentido nenhum isso. Porque é meio a mesma lógica de cartão de crédito, o finado cheque. É só o meio de pagamento. E o Pix, né? O meio de pagamento. É o meio de pagamento. Né? O seu lado economista diz que o dinheiro continua lá, só muda a forma como ele é transacionado. O cartão, se a gente voltasse, eu nem sei quando o cartão de crédito foi criado, mas 50 anos talvez ou mais. Eu não vou denunciar a idade falando que passava daquele jeito, assim, na maquininha mesmo. Quando a gente era criança, maquininha de cartão assim. era outra, né? Era aquela de passar no carbono e tudo mais. O cartão, se estivéssemos, sei lá, 50 anos atrás, eu arriscaria dizer, olha, cartão de crédito talvez ele interfira, porque o nome já diz, ele te dá crédito. Então, você está gerando ali em algum grau uma expansão monetária. Se você emitiu 100 milhões de plásticos e deu crédito para 100 milhões de pessoas, em algum grau você está criando uma expansão monetária.
Mas para o Drex, zero, né? Expansão zero. Não estamos falando de crédito. Então, isso não vai movimentar o ponteiro aí de produto interno bruto, essas coisas. Aí vem uma dúvida. O Pix hoje ele é à vista. Tem proposta de fazer um Pix parcelado, que seria uma instituição talvez de um crédito ali, né? Você joga para frente o que pagaria hoje inteiro. Ele teria essa mesma capacidade na sua visão? Eu não ouço, eu nunca ouvi a indicação de que isso venha a ser feito com o Drex, porque a ideia é algo muito prático, como eu disse, papel moeda. Sim. E mesmo no Pix, esse teórico possível parcelamento é a intermediação de uma instituição financeira que no fundo vai pagar por você e depois vai receber. Então, em última análise, é a mesma coisa que o boleto parcelado ou o cheque pré-datado, né? Vai ter alguém ali garantindo o risco, né? Que é uma entidade terceira nessa história. Agora, eu não sei se é a hora de a gente virar um pouco a chave, mas já que a gente está falando de tecnologia, eu acho também que a gente está se aproximando. O Brasil é muito mais maduro no sistema bancário de varejo, mas no sistema atacado e corretagem, os Estados Unidos está muito à frente. Então, acho que são dois universos. A gente é muito moderno e avançado por um lado e talvez nem tanto para o outro. E aí, quando a gente olha para o varejo, a gente sofreu uma revolução recente. E aí eu quero ouvir a sua opinião. Mas, basicamente, 10, 15 anos atrás, você tinha uma conta corrente num banco de varejo. Você poderia ter lá seus 1.000, 10.000, 100.000, não importa. E aí você queria investir em algo. O banco vinha com uma lâmina, né, com uma folha, dizendo, eu tenho esses fundos aqui no meu banco. E, geralmente tinha até dois lados, tem lá, tinha o CDB do banco, pré-fixado, o que eles chamam de multimercado, tinham lá alguns produtos, mas todos daquele banco. Não exatamente dessa forma, mas praticamente assim, a XP revolucionou. Não só ela, mas é que ela foi a que explodiu e cresceu o mercado, porque ela permitiu o seguinte, olha, não são só os produtos do Banco 1, tem do Banco 1, do 2, do 3, da corretora, da asset, disso, é um acesso a muitos produtos. Essa foi a revolução. Mas ainda assim, e com um discurso de que não cobra taxa, algumas coisas aí que eu não quero polemizar aqui, para não entrar nesse mérito tão sensível. Mas ainda assim você vai lá e tem que abrir a conta e você depende de inúmeros intermediários e tem muita gente ganhando spread e rebates e rebates ali na história, muitas vezes oculto. E que mesmo com uma proposta de mudança na legislação, algumas coisas ali ainda não vão conseguir serem identificadas, porque é da indústria financeira, da estruturação dos produtos, essa escadinha. O que a gente vem sofrendo no mercado americano, e que eu acho que vai chegar aqui, é o varejista, a pessoa física bem educada, eliminar uma série dessas etapas e, por causa da tecnologia já existente, não é uma tecnologia nova, ela comprar produtos pontuais e direto do fornecedor. Então, fica à vontade para explorar isso, porque eliminando é uma coisa... um atravessador... Eliminando eventualmente banco, tá. Impedindo que a corretora cobre FIIs que não sejam centavos, porque ela não vai estar fazendo nada a não ser uma transação eletrônica, então ela não vai ter como cobrar por aquilo, porque de uma certa forma eu vou ter acesso ao produto final. Então... Vamos pensar aqui, eu vou criar um fundo imobiliário, eu sou uma asset, e eu, não é que ao invés de distribuir em corretoras, eu vou continuar tendo nas corretoras, mas se eu talvez ganhe tamanha visibilidade que as próprias pessoas, milhões de pessoas, talvez queiram comprar diretamente. E se a XP não fizer por um micro centavo, vão surgir outras corretoras que farão se a própria asset também não montar uma frente de caixa ali. Eu sei que a expressão não bate bem. É isso que o mercado americano está sofrendo já faz alguns anos. Por isso que a Interactive Brokers, para quem não conhece, se tornou a maior corretora do mundo. Ela cobra FIIs
ridículos, é uma plataforma ultra poderosa e eficiente, e ela vem tirando os intermediários. Eu acho que eu enxergo isso como uma futura possível, não vou dizer revolução, revolução é uma palavra muito forte, né? Mas um estágio seguinte. Não sei se esse tema já passou por aqui, nos estúdios. É um tema bem bacana, Bruno, e eu quero explorar um pouco mais depois do intervalo. Daqui a pouquinho, gente, a gente está de volta aqui com o Bruno Corano, que é CEO e economista-chefe da Corano Capital. Você continua aqui no Papo de Dinheiro, esse papo ainda vai render bastante. Continue com a gente volta já já depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Papo de Dinheiro, podcast de educação financeira, finanças pessoais. Hoje recebendo aqui o Bruno Corano, CEO e economista-chefe da Corano Capital. Sempre temas importantes e para deixar reflexão. Bruno, a gente falou antes de ir para o intervalo e você estava sinalizando ali, na minha concepção, tecnologia disruptando uma forma de fazer negócio, uma forma de fazer investimentos, principalmente quando se fala de eliminação de alguns intermediários entre uma empresa, entre alguém que está captando um recurso e o investidor. Daqui para frente, você acha que isso aqui vai ficar cada vez mais presente no cenário brasileiro? A gente já experimentou algumas evoluções, né, nesse cenário brasileiro, a tecnologia ajudando bastante, mas queria que você falasse um pouco, principalmente dessas diferenças que você observa Estados Unidos e Brasil e quanto a gente ainda pode caminhar para ter um ambiente melhor, né, para os investidores. O que eu enxergo lá é que os investidores qualificados, não que o de varejo também não tenha acesso a isso, mas o qualificado ele está muito mais atento, ele procura, ele procura a performance extrema. Ele lá na cadeia americana se eliminou um desses pedaços, um desses FIIs. E aí a comparação, eu não quero mencionar o nome de empresas, né? Mas aqui no Brasil, se a gente tem um cliente, ele tem R$1 milhão, ele precisa abrir uma conta numa corretora e hoje, mesmo as corretoras que se dizem econômicas ainda são bem caras. Se você, dependendo do modelo, ou você vai ter um FII relativamente pesado ou você vai ser cobrado 1%, 0,5% de todo o seu montante. De novo, para quem está assistindo, eu não estou falando de comprar só ações, eu estou falando de você ter lá o ecossistema, os seus investimentos. E de alguma forma eles não aceitam, eles te cobram uma administração, seja uma forma ou outra. O que a gente enxerga nos Estados Unidos, e aí quando eles, vamos supor, essa corretora, o banco cobra esse 1% de administração, se você tiver poucos milhões, o percentual vai ser 1%. Você tem que ter eu não sei como está no Brasil, mas provavelmente mais de 2, 3 para começar a ir para 0,85, 0,75 e assim por diante. Então isso você já vai pagar de cara. Fora isso, dependendo do produto que esse advisor, esse consultor te indicar, o produto, o próprio fundo tem uma taxa de administração que vai cobrar mais alguma coisa. O que está existindo nos Estados Unidos é que os clientes estão indo direto nos fundos e nos produtos, eliminando essa taxa de administração, de advisory, de suporte, de consultoria. Às vezes eu preciso afiar meus termos em português para não ficar explicando mal. Então isso a gente já enxerga lá, uma distribuição de produtos financeiros mais econômica. E aí você fala, mas é que não existe o corretor? Não, não é isso. É que do mesmo jeito, e quando a gente estava fora do ar batendo um papo, eu gostei do seu exemplo, não é que os bancos deixaram de existir, é que quando surgiram os bancos digitais, eles vieram com uma nova proposta comparado aos bancos tradicionais de varejo. É banco igual, está no Banco Central igual, tem conta corrente igual, só que um não tem agência, realmente não cobra FII, é muito barato, e o banco tradicional tem uma operação mais onerosa. Então lá fora surgiram corretoras
que elas funcionam nesse modelo, ou não é que é FII0, mas assim, ele é ridículo, ele é inexpressivo, é literalmente ignorado, porque são centavos. Você faz uma transação de 10 milhões de dólares e literalmente você paga centavos. O que até então, anos atrás, isso era inexistente. E se você for tradear, e de novo eu não quero mencionar nomes, mas em bancos tradicionais, seja de varejo ou bancos de investimento tradicionais, você continua tendo taxas bem pesadas, mesmo lá fora. E aí por isso a gente vê, e eu acabei até mencionando o nome no bloco anterior, a Interactive Brokers explodir, e porque ela é uma corretora 100% digital com FIIs baixíssimos. E não tem nada que se assemelhe a ela por enquanto. Aí ganha dinheiro no volume. Ela ganha dinheiro no volume. Porque ou quando quando ela presta alguns serviços de estação de informação, ela, por ser uma corretora, ela tem muitos outros serviços, mas ela não ganha na compra dos produtos, sejam bonds, que são títulos, seja tesouro, ETFs, nisso ela não ganha. Ganha uma merrequinha, né? Mas não é o fundo, o negócio dela não é esse. Além do que, ela trabalha com muita escala. É interessante pensar dessa forma, porque, claro, você está falando de um mercado super desenvolvido, né, que é o mercado americano, onde as pessoas já têm uma consciência de mercado, uma consciência financeira, de poupar para o futuro, de investir. Lá está muito presente, né? Desde criança todo mundo fala, não, poupa para a faculdade, faz isso, faz aquilo. Mais de 50% da população investe. A gente está engatinhando, 3%, quando muito, em investimentos. E é claro que isso poderia representar, diminuir a barreira de entrada para a gente ter mais acesso também a experiências melhores e mais interessantes de investimento, com menos taxas e com mais possibilidade de crescer até mesmo o nível de investimento, que beneficiaria o ecossistema todo, né? Por que a gente não tem, né, essa percepção? Você vê isso sendo colocado aqui no Brasil, ou chegando no Brasil de alguma forma mais breve assim, Bruno? Para desenvolver mesmo. Né? O que eu diria é certeza que se vir vai permitir que o produto fique mais acessível, que foi a revolução dos bancos digitais, né? Mais pessoas, e eu conheço inúmeros funcionários que não tinham conta corrente, passaram a ter pela simplicidade, facilidade e baixo custo do banco digital. Então, da mesma forma, eu acho que se essas implementações que eu estou vendo lá fora chegarem aqui, vai popularizar mais o universo de investimentos, de você comprar títulos. Não estou falando só de ações. A minha única dúvida é que o mercado aqui, ele por ser pequeno, ele vai permitir esse ganho de escala. Eu não tenho expertise dessa operação em especial, no sentido de avaliar como negócio, para ver se compensaria ou não, se o mercado se adaptaria a isso no sentido de escala. Então, são essas as minhas dúvidas. Mas o que eu acho que é inevitável é que os próprios produtos internacionais passem e já estão acessíveis ao mercado, ao mundo. Então, o que eu quero dizer? Que, independente disso chegar no Brasil, já um Interactive Brokers vai ter uma versão em português, em offshore, ou seja, fora da jurisdição Brasil, mas que hoje não impede nada você abrir uma conta remoto, transferir o dinheiro para lá e comprar os bonds, e mesmo que você queira comprar bonds da Petrobras no Brasil, você vai comprar em dólar pelo mercado americano. Muito mais seguro. Então, eu vejo uma mudança muito grande nesse sentido, de o brasileiro passar a comprar produtos por outros caminhos e outros canais. E aí, a importância da gente cada vez mais desenvolver essa cultura de educação financeira, de trazer, né, mais essa discussão, simplificar a discussão, porque muita gente tem essa percepção, né? Pô, falou de dinheiro, falou de investimento e tal, é um outro nível, né? É uma outra mentalidade, é um outro patamar, é um outro poder aquisitivo. Quanto mais desenvolver a base, mais tem capacidade de melhorar esse ecossistema todo. Eu acho que igual nutrição,
que deveria ser ensinado no colégio, tem que ensinar as pessoas a comerem. Ó, isso aqui é tranqueira, isso aqui não é. E educação financeira tinha que ser tinha que ser de base, né? Eu acho que é essencial para você viver bem, assim como outras competências emocionais e outras coisas. Então, eu tenho certeza que essas mudanças tecnológicas, elas vão estimular e demandar que as pessoas cada vez mais invistam em educação e formação, assistam mais conteúdos como esse, como o canal, para que elas possam transitar, trafegar e se beneficiarem dessas oportunidades em mercados que até então a perspectiva que as pessoas tinham é que tem um certo grau de complexidade ou técnico, e no fundo não é para ser assim, né? Igual, de novo, comer bem. Não é um negócio complexo, é só o conhecimento de eu saber que o parmegiana é pesado, mas se for um filé sequinho, eu estou tendo ali uma economia de caloria e gordura, assim. Não tem muito segredo, é um pouquinho de conhecimento e a complexidade não está em fazer, né? A complexidade está em saber para o que comer. Exatamente. E tem também aquela história, né, Bruno? A gente ouve muito essa comparação de alimentação e de mercado financeiro ou de educação financeira, que todo mundo sabe que tem que comer bem, fazer exercício para ficar magro, todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha para ter uma educação financeira, né? E não se alavancar, não gastar mais, não entrar no rotativo. Mas todo mundo sabe que tem que fazer, né? Mas fazer é o desafio. É o desafio. E aí eu vou lançar vou me convidar. Eu estou participando de um grupo de mentoria na Universidade de Nova York, que eu, junto com outros empresários, a gente está indo lá para mentorar alunos que estudaram na Universidade de Nova York, são empresários, têm negócios no mercado financeiro e estão sendo mentorados por caras mais velhos. Um dos pontos que a gente tanto trabalha lá é coerência. E aí, quando eu digo que eu vou tomar liberdade, quando eu estiver de volta no Brasil, quem sabe a gente não pode marcar um papo só para falar de competências emocionais e coerência, porque coerência é isso. É o cara que está fora de peso, e eu não estou fazendo julgamento aqui se isso é certo ou errado, eu só estou dizendo o seguinte: ele não quer estar daquela forma, e ele eventualmente também está se preocupando com a saúde dele, a saúde cardíaca. Ele fala que ele quer estar em outras condições, mas você vai almoçar com o cara, ele come super mal, pede 3 sobremesas, mas você falou que você quer aquilo, mas você faz desse jeito. Então isso parece que não, mas tem muita correlação com o universo financeiro, para não dizer que finanças essencialmente é educação e controle e competência emocional. Sensacional. E já o spoiler, a gente vai em breve bater esse papo, certamente, Bruno. Porque é muito importante essa relação, e é muito importante ter essa capacidade de olhar, né, esse todo e ser coerente com o que você fala, com o que você pensa e como que você age, né? Se quebra um elo dessa cadeia aí, certamente você não está indo pelo caminho certo. Ô Bruno, a gente está indo para a reta final do nosso programa e eu só queria fazer uma amarração desde aquilo que a gente conversou nos primeiros minutos do nosso papo até essa última resposta, essa última conversa nossa. Vamos lá, a gente passou pelo incremento de algumas tecnologias que foram importantes na sua trajetória, que você viu acontecer. A gente passou por real digital, por barreira de entrada, pela adoção de novas tecnologias pelo brasileiro, por formas novas de se investir no mercado e mais interessantes do ponto de vista financeiro, que acaba até trazendo mais possibilidades para os investidores, até a coerência agora de você falar, de você pensar, de você fazer exatamente aquilo que você diz que vai fazer, ou que você imagina que deva fazer. Nesse, né, cheio de assuntos que a gente passou, olhando para frente, essa coerência, essa possibilidade de novas tecnologias, como que você vê esses novos rumos, esses novos passos? A gente até comentava fora do ar que o que aconteceu de 2000 e pouco até hoje, 2023, foram coisas inimagináveis, né? Se em 2000 alguém te perguntasse e o Pix e o Drex, ninguém não ia nem entender o que é.
e a gente não sabe exatamente o que se passa numas garagens daqueles jovens que estão pensando no futuro ou pensando em disruptar qualquer tecnologia ou qualquer coisa que aconteça hoje que está posta, né? E aí, o que você vê daqui para frente? Você acha que 1 ano, 2 anos, 10 anos, as coisas vão estar muito mais aceleradas e a gente vai experimentar novas revoluções que possam, inclusive, trazer benefícios aqui para o nosso mercado, para o nosso sistema financeiro? Eu vejo uma coisa que algumas pessoas acham, algumas nem conhecem, e outras já acham que está batido, que é a Web 3.0. Eu tenho certeza que ela ainda vai trazer modelos disruptivos muito significativos, e eu poderia dizer o seguinte: se eu fosse fazer um Reels, alguma coisa, eu diria o seguinte: o Uber vai acabar. As pessoas iam falar, mas como assim? Acabou de nascer, tem poucos anos, mas a tecnologia, a Web 3.0, baseada em blockchain, ela tem total condições de criar um sistema Uber independente, descentralizado, que foi o que a gente em algum momento falou aqui. Mas para não ficar muito vago e quem estiver assistindo falar, mas esse cara tá muito louco, não tá entendendo nada. O sistema blockchain nada mais é do que posso programar uma funcionalidade. Imagina um Uber que não tem dono, ou seja, eu não tenho um custo ali intermediário e que de alguma forma se cria alguns critérios e processos para você ter, de um lado, os motoristas credenciados, amarrados àquilo, e do outro, pessoas que queiram se transportar. O dinheiro vai direto do cara que quer se transportar para o motorista. Pode ter um meio de pagamento, ainda pode ter um cartão de crédito, eu não estou dizendo isso. Mas não tem, é descentralizado, essa empresa não tem dono. Ela pode ter uma curadoria, ela pode ter um mantenedor, algumas outras coisas, mas ela não tem dono. Com isso o motorista ganha mais e o passageiro paga menos. Mas só que isso pode ser aplicado para inúmeras outras coisas. Então aí realmente assim tem que ser um podcast único de umas 3 horas a gente projetar aqui algumas coisas na tela, porque aí é um papo muito rico. Então você perguntou o que eu vejo. O Web 3.0 ainda tem muita coisa por vir, não acho que é batido. O tema pode parecer batido, mas ele nem começou. E a inteligência artificial vai impactar, não acho que de forma negativa, mas a gente vai começar a se deparar e interagir com situações de inteligência artificial uma atrás da outra. Então vai ocupar um bom espaço. Essas são as 2 tecnologias que eu enxergo agora, assim, vou dizer curto prazo, porque 5, 10 anos é curto prazo, né? E aí, para a gente usufruir e para ganhar dinheiro também, né? O Private Equity tá aí para isso, né, Bruno? Se achar as boas oportunidades, sim, né? Show de bola. Obrigado, viu? Muito bom esse papo, gostei bastante da participação, volte mais vezes. E obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho e vai ser um prazer retornar. Show de bola. Valeu, falamos aqui com o Bruno Corano, ele que é CEO, economista-chefe da Corano Capital, no nosso Papo de Dinheiro de hoje. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente volta no sábado que vem com mais conteúdo aqui no Papo de Dinheiro, conteúdo de educação financeira e finanças pessoais. Fique agora com a nossa programação. Forte abraço. Tchau, tchau.